irmãos, Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vamos falar de um assunto aqui hoje, bem interessante, bem importante, para que nós possamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus e da maneira com que Deus se relaciona conosco, amém? Vamos falar hoje sobre um assunto bem importante, que é o assunto da revelação de Deus, amém? Revelação geral de Deus é o tema em que nós vamos falar hoje e que é muito importante, tanto para nós sabermos como Deus se revelou aos homens, né? E para também reforçar a necessidade de nós pregarmos o evangelho do Senhor Jesus a toda a criatura. Amém? Então esse assunto ele é dividido em duas categorias, que são a revelação geral de Deus, que é a que vamos falar hoje, e a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus nós vamos deixar para falar em outro estudo. Mas hoje vamos falar sobre a revelação geral de Deus. O que é? Vamos fazer aqui uma definição do que é uma revelação geral de Deus. A revelação de si mesmo que Deus dá a todos os homens na natureza e no progresso da história humana. Ou seja, é possível, acho que é importante nós fazermos essa pergunta aqui. É possível o homem, sem a Bíblia e sem a manifestação de Cristo, conhecer a Deus? Essa aqui é a pergunta que nós vamos tentar responder aqui hoje. Amém? É possível que o homem, sem a Bíblia e sem a manifestação do Filho de Deus, possa conhecer a Deus? É preciso explicar o seguinte: nós precisamos entender que é impossível o homem ser salvo sem o Evangelho de Cristo. Amém? E também é impossível o homem ser salvo sem a manifestação do Filho de Deus, do Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. Então é impossível o homem ser salvo sem Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele não é salvo pela lei, ele é salvo pela graça de Deus, pela fé. É preciso crer em Cristo para ser salvo. Mas nós não queremos aqui, nesse momento agora, saber se ele pode ser salvo, mas se ele pode conhecer a Deus sem a Bíblia ou sem a manifestação do Filho de Deus. Então, o que a Bíblia nos responde? Responde que sim. Nós vamos entender por que é possível que o homem conheça a Deus sem a Bíblia e a manifestação de Jesus. Só que nós precisamos entender o seguinte: o homem não pode conhecer a Deus plenamente, amém, irmãos? Totalmente, ter todo o conhecimento de Deus. Nem nós, cristãos mesmos, podemos ter. Mas ele pode ter uma noção, porque Deus, como Criador de todas as coisas, ele deixou as suas marcas na sua criação. Amém? Vamos pensar aqui em um autor que faz um quadro, em um pintor. Vamos pensar no Michelangelo, né? Michelangelo foi lá e faz uma grande pintura, um grande desenho. E a pintura dele, ele assina embaixo, amém? Michelangelo, né? Para que todos saibam que foi ele que criou e fez aquela peça de arte maravilhosa. Assim também é Deus. Deus, na sua sabedoria inefável, ele, ao criar a sua obra, né, ao fazer a criação, ao criar todas as coisas, ele deixou marcas, amém, irmãos? Na sua criação. E nós podemos ver essa marca em toda a criação de Deus. Então, essa revelação geral de Deus, ela é dividida em duas mais enfática e uma menos enfática, né? A primeira é que Deus se revela através da natureza, amém? Da criação, de tudo que ele criou, do cosmos, né? E depois, a segunda é que ele também se revelou na natureza humana, no homem, no ser humano, amém? E também na história, através de uma observação pela história, é possível também vermos marcas de Deus na história, amém? Vamos começar aqui então, olha. O que é que todo mundo pode saber a respeito de Deus, sem a Bíblia ou Cristo, mas somente pela natureza?
As escrituras relevantes são Romanos 1, 19 e 20, Salmo 19, 1, nós vamos ler todos esses textos. Atos 14, 16 e 17 e João 9. Essas passagens revelam que o homem pode saber, através do mundo criado, pelo menos 3 fatos: a existência de Deus, o poder de Deus e, até um certo ponto, a bondade de Deus. Então o homem pode ver na natureza tanto a existência de Deus, ele pode perceber que há um Deus criador que criou todas as coisas, pela lógica, né, e a observação da natureza. Ele pode saber também do poder desse Deus, pois ele observar aquilo que ele criou, ele pode saber que ele tem poder para criar todas as coisas. E até um certo ponto a bondade de Deus, porque se ele observar tudo que o homem precisa, né, tudo que o ser humano precisa, não só o ser humano, mas os animais também, tudo aquilo que foi criado por Deus e que tem vida, né, e que se move sobre a terra, é possível observar uma bondade de Deus, porque tudo que o homem e os animais necessitam, a natureza fornece. E se Deus o criou, aí é uma bondade de Deus, né? Deus não só criou o homem e jogou aqui, amém? Mas Deus criou e fez com que houvesse possibilidade do homem sobreviver e viver aqui, usufruindo da matéria-prima que já há no mundo. Amém, irmãos? Vamos ler um texto aqui para a gente entender um pouco melhor esse assunto. Vamos ler Romanos capítulo 1, 19. Esse é o texto base para esse texto, para esse assunto aqui. Olha só. Nós vamos ler capítulo 1 de Romanos. Vamos ler no versículo 18 em diante. Aqui no versículo 16 e 17, Paulo fala sobre o poder do evangelho, né, para a salvação de todo aquele que crê, e ele diz que é descoberto, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A palavra inexcusáveis pode ser indesculpáveis. Amém? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aí depois você pode ler o texto inteiro, porque o texto inteiro, Paulo aqui nesse texto, ele vai falar sobre a revelação geral de Deus, né? Em seu discurso aqui ele diz que todo homem consegue observar, né? Porque as coisas invisíveis que Deus criou desde a criação do mundo, tanto o seu poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem indesculpáveis diante dessas coisas. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Deus criou e permitiu com que a sua marca, né, a sua presença, o seu poder seja visto em toda a natureza. Mas por causa do pecado, o homem não é capaz de ver isso de forma plena. Mas mesmo assim, mesmo estando debaixo do pecado, o homem pode ver. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso está à luz. Foi Deus que permitiu, criou, né? E permite que o homem veja, para que o homem não seja... para que o homem seja indesculpável, ou seja, ele vai saber que tem Deus, ele vai entender que Deus existe através da natureza, daquilo que ele vê, e ele não vai servir a Deus corretamente. Mesmo ele se desviando do evangelho, essas coisas estão claras, essa revelação geral de Deus está clara para toda a humanidade, que todos podem perceber que Deus existe, para que o homem fique indesculpável, ou seja, para que ele não chegue no dia do juízo
e diga assim, ah, mas eu não sabia que há Deus, eu não sabia que Deus existe. Sim, há Deus, e Deus mostrou, deu sinais de que ele existe em toda a criação, para que ele naquele dia seja indesculpável. Amém, irmãos? Deu para entender mais ou menos, né? Nós precisamos entender também que esse texto, para o final ali, nós vamos ver todo esse texto, eu não vou ler todo o texto aqui, mas depois você leia todo o texto para entender todo o contexto, e aí você vai perceber o seguinte, que o apóstolo Paulo fala aqui, que esses homens, não, mesmo vendo a natureza, mesmo vendo sinais de Deus na criação, ou a revelação que Deus deu através do mundo, né, do cosmos e das coisas que ele criou, eles preferiram o mal. O homem sempre vai preferir o mal. Amém? O homem sem Deus vai preferir o mal. E por causa do pecado, o pecado os conduz ao mal. E aí o Paulo fala aqui que mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. O que é isso? Que os homens fizeram imagens, fizeram deuses para si mesmos. Amém? Mudaram o modo das mulheres serem, e assim por diante. Os irmãos vão entender melhor, né? Mudaram a natureza das coisas, ou seja, é a revolta humana, né, do homem contra a criação. É um tipo de que o homem percebe que Deus existe, percebe que as coisas estão apontam todas para um Deus criador moral. Amém? Um Deus que tem uma moral, mas o homem, por causa do pecado, sempre vai procurar o mal. E ele vai se deteriorar para o mal. E muitos deles vão procurar a negação da natureza, a negação da realidade, a negação das coisas que Deus mostrou para fazer o mal. Amém? Por isso eles serão indesculpáveis, ou seja, não tem desculpa. Todo mundo, Deus se revelou a todos. É importante eu dizer aqui, antes que eu esqueça, essa revelação parte de Deus. É Deus que... O homem não pode alcançar a Deus sozinho. Amém? Então Deus permitiu que essas coisas fossem vistas na natureza. É a assinatura de Deus na natureza para que o homem pudesse ver que Deus existe. Amém, irmãos? Então é importante entendermos isso. Sim, Deus colocou na sua criação a sua assinatura. É possível que o homem entenda que Deus existe sem a Bíblia e sem a revelação plena de Cristo. Mas ele não pode ser salvo sem a Bíblia e sem Jesus. Nós vamos aprender semana que vem. Amém? Vamos ler aqui também, ó, Salmo 19:1. Vamos ler aqui o que o texto diz aqui no livro do Salmo 19, 1. Vamos ler aqui, irmãos, para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto aí, amém? Olha o que diz aqui no Salmo 19, 1 e 2, eu vou ler, ó. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Amém? Então Deus se revela na natureza. Amém? Olha o que o salmista diz. Os céus manifestam, ou seja, os céus mostram, revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, se o homem olhar para a natureza, o homem vai saber que há um Deus criador. Amém? Como ele percebe isso? Através da lógica e do raciocínio. Amém, irmãos? Se ele observar tudo no mundo, ele vai ver que há uma ordem, há uma cronologia. Amém? Há algo que não pode ter sido criado do nada. Não pode não fazer sentido, tudo faz sentido. Isso é obra de uma mente inteligente, de uma mente muito superior e inteligente, que é capaz de organizar todas as coisas e criar todas as coisas para um fim, que isso é importantíssimo. Todas as coisas têm um fim. Isso é uma coisa muito esquecida nos nossos dias modernos, mas que hoje nós podemos relembrar aqui, né? Todas as coisas foram criadas para um fim. E o fim último do homem é Deus, adorar aquele que criou todas essas coisas. Amém? Vamos ler Atos capítulo 14, versículo 16 e 17. Livro dos Atos dos Apóstolos, 14, 16 e 17. Vamos ler aqui, ó.
o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Então o que acontece aqui? O texto do capítulo 14, Paulo, juntamente com Barnabé, está pregando ali em Icônia, né, Listra, e ao pregar o evangelho, algumas pessoas passam a adorá-los como deuses, porque fizeram milagres, fizeram coisas grandiosas ali, começaram a adorar eles como deuses. E aí Paulo faz esse discurso, exatamente contrapondo aqueles que estavam adorando, né? Chamavam um de Júpiter, chamavam Júpiter a Barnabé, né? E Mercúrio a Paulo, porque achavam que eles eram deuses pelos milagres que eles faziam e pela palavra poderosa que eles tinham. E aí vem o discurso, Paulo falando do discurso, e Paulo conta aqui no versículo 16, ó, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, Deus, né? Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então Paulo diz o quê? Que nos tempos passados, antes de Cristo, né, Deus deixou que os homens andassem aos seus próprios caminhos, mas contudo Deus não deixou de sempre beneficiar o homem, mesmo o homem sendo pecador. Amém, irmãos? Deus sempre beneficiou e sempre vai beneficiar o homem para mostrar a bondade de Deus. Então, essa revelação geral de Deus, ela se manifesta tanto na marca da criação, de saber que há um Criador, no poder desse Criador e também na bondade desse Deus. Amém? Vamos ler aqui um dos últimos que nós vamos ler aqui, João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler aqui o que João diz aqui, olha. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Amém? Então, João falando aqui que Deus... que Jesus, né, veio é a luz no mundo, veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam ganham o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus sempre deixou uma luz no mundo. Amém, irmãos? É preciso a gente entender também que nas culturas existentes no mundo inteiro, sempre há uma marca de Deus lá. Há um livro muito bom, que se os irmãos puderem comprar ou ler, é o Fator Melquisedeque. Um livro muito bom e interessante, que eu já li e que mostra um pouco sobre isso. Em todas as culturas, até a cultura pagãs do passado, tem marcas de Deus lá, amém? Há uma marca da criação, quando se... Em todas as culturas existentes, mostra dentro dessas culturas de que eles perceberam que existia um ser superior. Amém? Mesmo eles não servindo o Deus verdadeiro, mas mostravam que eles entendiam e percebiam que havia um Deus superior. Então, o homem não tem desculpa para o ser humano no mundo, porque ele sabe que Deus existe. Então, o homem pode saber da criação de Deus, pode entender essa revelação geral de Deus, de que forma? Através da natureza da criação, em que tudo aponta para um Deus criador. Quando o homem olha a natureza, a beleza do mundo, ele sabe que há uma mente inteligente por trás de tudo isso, amém? Mesmo ele querendo negar, como muitos hoje negam por meio das ideologias, não é verdade? Se tornam ateus, querendo negar e forçando contra a sua própria natureza, negando que Deus existe. E isso é o que está lá naquele capítulo de Romanos, capítulo 1, 19. Deus o entrega. O homem nega a Deus, mesmo vendo a Deus, e por negar a Deus, Deus o entrega à dissolução. Deus o entrega à degeneração total. Amém? E nós podemos perceber que ali tem muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. O homem nega a Deus, nega conhecer a Deus por aquilo que Deus revelou, então Deus o entrega à perdição total. O homem se degenerando totalmente por não querer entender e aceitar essa revelação de Deus e conhecer mais desse Deus verdadeiro. Olha só, então nós podemos ver pela criação, também pela natureza humana. Olha aqui, num certo sentido, a natureza do homem também pode ser considerada como uma revelação de Deus.
Por ser criado à imagem de Deus, o homem mostra e reflete alguns aspectos da natureza divina. Isso aqui é importantíssimo. Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. Se o homem olha para tudo que há na criação, ele não vai encontrar um ser como ele. Amém? Isso é um sinal, é uma marca de Deus, que Deus colocou para que o homem soubesse que há um ser superior. Então o homem olha para si mesmo e ele percebe que ele tem intelecto, que ele tem razão, que ele é uma alma. Ele percebe dentro dele que ele é uma alma. Então nós entendemos, nós seres humanos, de três formas, né? Duas formas. Há aqueles que são dicotomistas, que acreditam que nós somos corpo e espírito, e há aqueles que são tricotomistas, que acreditam que somos corpo, alma e espírito. Eu creio, assim como nós pentecostais, cremos que somos tricotomistas, ou seja, corpo, alma e espírito. Amém? Então Deus é espírito. Nós também somos espírito. Amém, irmãos? Então nós podemos, através do aspecto espiritual, porque o homem é espírito, Deus também é espírito. O aspecto da personalidade, o homem é uma pessoa consciente e Deus também é uma pessoa consciente. Olha que coisa interessante. Os animais não podem criar coisas, amém? Eles fazem coisas, nós podemos observar uma aranha e perceber que essa aranha é capaz de fazer uma teia de aranha muito complexa, mas ela faz aquilo por causa dos seus instintos, ela não pode fazer nada além daquilo. Mas o homem não, o homem pode criar um monte de coisas a partir daquilo que já existe, mas ele pode criar muita coisa, ele pode criar, tem raciocínio, ele pode mudar de opinião e assim por diante, ele pode criar coisas muito mais complexas, amém? A arte é uma manifestação do homem, do próprio homem. A arte, quando o homem produz um tipo de arte, ele mostra que ele é Deus, porque Deus é um artista por excelência. Amém? Deus que é o artista de toda a criação. Amém, meus irmãos? Isso mostra para o homem, mesmo ele não sendo um cristão, um homem do mundo, mostra para ele que ele é um ser superior à natureza ao redor dele, apontando para que há um ser ainda mais superior do que ele nos céus, amém? Então isso é a revelação geral de Deus. Deus mostra e se revela para a humanidade, mesmo antes da revelação plena que está em Cristo Jesus, amém, irmãos? E o sentido moral, o homem é consciente de valores morais, que reflete a natureza moral e santa de Deus. Isso aqui é importantíssimo. O homem, ele sabe, ele conhece a moral, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele pode ainda viver no erro negando a verdade, a questão moral. Ele pode negar o bem, mas ele sabe que existe o bem. Amém? Isso é um sinal de Deus para mostrar de que Deus existe para o homem. É uma revelação geral na natureza, que mesmo o homem caindo no Éden, ficou no homem para que o homem pudesse ser indesculpável diante de Deus. Ele pode buscar a Deus ou não buscar a Deus, amém? E quando não busca a Deus e se degenera, ele certamente não terá desculpa diante de Deus, porque Deus já se revelou a todos os homens através desta revelação geral de Deus, amém? Sentido eterno, irmãos, aqui Eclesiastes 3:11, vamos ler aqui, ó, Eclesiastes 3:11, diz assim, ó, vamos ler. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Ou seja, Deus fez tudo formoso em seu tempo e também pôs o mundo no coração do homem. Amém, irmãos? O homem pode entender, tem um senso de eternidade. Quando ele observa a sua alma, ele sabe que quando ele era, ainda que ele era criança, a alma é a mesma. Também pode ter mudado ele, pensamentos e tudo, mas ele percebe, tem um certo senso de imortalidade no homem que aponta ele para Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ficar nesses pontos aí, que eu acho que já deu para a gente entender um pouco sobre a revelação geral de Deus. Sobre a questão do progresso na história, eu quero apontar ele exatamente
quando eu for falar da revelação especial de Deus, porque ela vai fazer mais sentido lá na revelação especial de Deus. Amém? No próximo estudo que nós vamos fazer. Então o homem pode encontrar a Deus na natureza, pode encontrar na sua própria natureza, no sentido moral das coisas e no senso da imortalidade. Amém, meus irmãos? Só que o homem não pode ser salvo por si mesmo. Ele pode até perceber a Deus e buscar a Deus como os antigos fizeram, os pagãos do passado. Perceberam Deus, entenderam que há um ser superior, essa revelação de Deus foi mostrada a eles, eles perceberam que havia um ser superior, mas na busca e na ânsia por suas próprias obras para alcançar esse Deus, eles acabaram criando deuses estranhos e se confundiram todos e não conseguiram chegar ao Deus verdadeiro. Amém? Por quê? Porque só pode o homem chegar ao Deus verdadeiro através de uma iniciativa desse próprio Deus. Amém? E é essa iniciativa que nós vamos falar no próximo estudo, que é a revelação especial de Deus. Então o homem não pode alcançar a Deus se não for por sua própria iniciativa. Mas Deus permitiu e deixou no mundo um senso da sua verdade, uma revelação de si mesmo, para que o homem pudesse encontrar a Deus e perceber, né, a Deus, ainda que não pudesse encontrar a Deus plenamente, mas perceber a Deus no mundo. Amém? Mas Deus também providenciou uma revelação especial para salvar o homem dos seus pecados e levá-lo para Deus em glória. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero ter conseguido explicar de forma rápida, mas que nós pudéssemos entender, né, bem esse assunto aí. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.